Shalom, Boketov, que o Criador venha derramar sobre nós a sua bênção sacerdotal. Que Yahweh nos abençoe e nos guarde. Que Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha compaixão de nós. Que Yahweh lance sobre nós o seu rosto e nos dê a paz. Que assim seja. Eu vou ler uma passagem que está aqui no livro de Isaías, que eu vejo muita gente falar sobre isso. Por que Isaías não Yeshayahu? Porque eu estou lendo na Bíblia de Almeida, entendeu? Aí na Bíblia de Almeida possa estar, na Bíblia de Almeida possa ser que esteja de outro formato a tradução, e não segundo o manuscrito originário. Então, eu vou ler segundo a Bíblia de Almeida e nós vamos tirar uma conclusão destes versículos que está no capítulo de número 1. Na verdade é um versículo só. E no sistema religioso é muito usado esse versículo para justificar a salvação em Jesus Cristo. No sistema religioso é usado esse versículo para justificar a salvação em Jesus Cristo. O versículo é o 18, que diz assim, ó: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão branco como a neve, e ainda que sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão como a branca lã. Eu vou deixar até aberto aqui, porque se eu precisar de ler novamente aqui, entrar no contexto. Bom, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, se tornarão brancos como a neve. A escarlate é um fio de cor escura, né? Eu não posso nem dizer que seja um fio, é uma cor escurecida, se aproximando do roxo para o violeta e cores tipo assim, mais ou menos. O fio de escarlata que foi usado para os espias de Josué se esconder na casa de Raabe, né? A galera que lê o livro de Juízes aí sabe, né? Josué, tá entre Josué e Juízes. Entendendo? E aí tem esse fio de escarlate aí, né, que eles usam para fazer esse esquema. Então, quando se fala de escarlate, se fala de cor escura. Quando se fala de neve, já está dizendo uma branca neve. Se os vossos pecados for escuros, sejam como a escarlate, ou seja, sejam escuros, entendendo? Eles se tornarão branco como a neve. Entendendo? Porque a neve é branca. E se ele for como carmesim, entendendo? Que é uma cor, creio que vermelha, mais ou menos. Creio que carmesim é vermelho, não é negro, não. Eles se tornarão como a branca lã. Se a gente for parar para analisar essa mensagem está falando de pecado. Pecado. Então, se os vossos pecados, o meu e o seu pecado, ele for como escarlate, for escuro, for roxo, eles se tornarão branco como a neve. Aí eu lhe pergunto, o que é um pecado branco? Será que é um pecado que a gente pode cometer? Será que é um pecado que nos é permitido praticar e é aceitável? Tá entendendo? Aí a gente agora vai trazer para o lado do eterno agora. Vamos trazer para o lado do eterno. Entendendo? Porque aqui tá falando do Senhor, né? Aqui, ó. Aqui tá falando do Senhor. O Senhor dizendo, se o seu pecado for como escarlate, ainda que o seu pecado seja como escarlate, se tornarão branco como a neve. E ainda que ele seja como carmesim, deixa eu ver se fala, por isso que eu deixei aberto.
Ainda que seja como carmesim, cadê? Vermelhos como carmesim, o carmesim é vermelho. Ainda que eles sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão como a branca lã. Então, ou seja, o meu pecado é vermelho porque eu estou cometendo adultério, estou cometendo a idolatria, a fornicação. E para esse pecado ficar branco como uma lã, o que tipo de pecado eu devo praticar? Entendendo? Porque se está falando que um pecado é como escarlate, ele se torna branco, mas ele continua sendo pecado. Entendendo? Não é isso? Está continuando sendo pecado. Se ele é vermelho como carmesim e se torna como a branca lã, ele continua sendo pecado. Porém, um pecado branco. Entendendo? Ou será que quem traduziu essa mensagem errou na hora da compilação? Tá entendendo? Porque se eu falo assim, olha, a minha esposa, ela está amargurada, mas ela vai ficar alegre. Ela está deprimida, mas vai ficar liberta. Eu estou falando da mesma mulher, né? Ou eu estou falando, se minha mulher estiver amargurada, eu vou arrumar uma que seja alegre. Se ela for deprimida, ela está deprimida, eu vou arrumar uma que seja feliz, uma liberta. Aí eu estou falando de duas pessoas. Mas se eu falo que meu pecado é vermelho e ele se torna branco, é o mesmo pecado, porém ele vai sofrer uma limpeza. E que limpeza é essa? Será que é um pecado que ele é puro, ele é branco, a ponto de nós praticarmos? Ou será que no erro da tradução, a mensagem quer dizer que se nós andarmos no pecado e nos convertermos a Yahweh, Yahweh nos limpará dos nossos pecados e nós tornaremos puro como a lã branca e como a neve branca? Será que é assim? Ou será que realmente há um pecado branco como a neve, há um pecado puro como a branca lã que nós podemos praticar, com o qual o Criador vai nos limpar, ou vai limpar esse pecado e transformar num pecado bom? É entendendo? Porque quando a gente está na escola, a gente aprende só de bactéria e tal, e fungo, isso e aquilo, né? E aí a gente aprende que bactéria é uma coisa que dá na nossa boca, dá no nosso organismo e apodrece e tal. Mas depois, quando a gente vai crescendo, descobre que tem bactérias boas. É isso? Tem bactérias boas. Bactérias que são benignas. Tem as bactérias nocivas e as bactérias benignas. E será que tem um pecado nocivo e um pecado benigno? Será que tem um pecado preto e um pecado branco? O pecado preto nós não podemos praticar, mas podemos praticar o pecado branco? Ou será que houve erro de tradução nesse contexto dessa mensagem? Que assim seja. Então eu quero que vocês aí deixem nos seus comentários, faça aí uma autoanálise e comente aqui embaixo o que você entende sobre isso, se realmente é um pecado branco, se realmente houve um erro de tradução da parte do copista aí, quando fez essa baboseira aqui nesse livro. Deixe seus comentários aí, porque eu quero aprender, porque eu ainda não fui no manuscrito para ver como está escrita essa passagem. Tá entendendo? Então eu quero que vocês deixem aí, vocês que já estudaram, vocês que já estão entendidos no sistema aí, deixa aí nos seus comentários, aproveita, deixa o seu like também. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, tá entendendo? Ative o sino, dê um cliquezinho lá no sino, que as notificações vão vir para o seu canal. E aí você vai ter novidades sempre aqui. Coisas que servem para tirar as nossas dúvidas. Porque o canal de Paulinho Gato Preto não é só ensinar, mostrar que sabe, tal e tal, tal. É tirar dúvidas. E eu estou em dúvida se há realmente um pecado preto e um pecado branco. E se esse pecado preto nós devemos abandonar, e o pecado branco devemos praticar. Se o preto é recusável ao Eterno, é abominável ao Eterno, mas o branco é aceitável ao Eterno. Eu quero tirar essa dúvida com vocês. E a graça do Eterno fique com todos. Shalom, Boker Tov.